Olá pessoal da internet, tema novo da lição de Escola Bíblica Dominical, último trimestre de 2019, faremos uma abordagem no primeiro e segundo livro do profeta Samuel. Você que é inscrito no canal, mais uma vez o meu muito obrigado. Você que é novato aqui, bem-vindo mais uma vez. E não deixe também de se inscrever e ajude o nosso canal aí a ganhar visibilidade. A lição de hoje é a lição de número 1 deste trimestre último de 2019, conhecendo os dois livros de Samuel. O textuário da lição é 1 Samuel capítulo 1 e o versículo 18. Vamos conferir o que está escrito lá. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era mais triste. Dois livros, o contexto histórico da história de Israel, primeiro e segundo livro do profeta Samuel. Nós faremos aqui uma abordagem, então, nessa primeira lição, que é basicamente uma visão panorâmica do assunto que será tratado neste trimestre, apenas uma introdução do trimestre. Fica claro para a gente, nos dois livros do profeta Samuel, as ferramentas que Deus utilizava para escolher os homens que iriam liderar a nação. Três personagens se destacam nos dois livros, três personagens principais, a figura do próprio profeta Samuel, de Saul, o primeiro rei, e o segundo rei de Israel, que é o rei Davi. Esses livros formam uma narrativa histórica. Se você gosta muito de história, como eu gosto de história, obviamente você é um dos apaixonados pela história do Antigo Testamento, onde relata a história de formação do povo de Deus, os seus problemas e enfim. Mas você não deve olhar para os dois livros do profeta Samuel, como também os demais livros com contexto histórico, apenas com uma lente histórica, apenas para fundos históricos, enfim, apenas para informação histórica. Você precisa, ao examinar o contexto de todo e qualquer livro da palavra de Deus, sabendo que ali contém a palavra de Deus, e não apenas contém, como muitos dizem, mas sendo a palavra de Deus, é a palavra de Deus. É o registro da bendita palavra do Senhor, indispensável para o ensino, para a edificação e também para a consolação. O propósito do primeiro e segundo livro é trazer aí um relato histórico dos reis de Israel, partindo aí desde o início de como a nação estava numa espécie de uma anarquia espiritual, onde fica claro no texto aí que a nação pediu para que Deus desse um rei, porque já não tinham mais expectativa de que os filhos do sacerdote Samuel fossem liderar com justiça, porque eles estavam caminhando aí por caminhos tortuosos. E aí Deus então resolve atender o pedido da nação no meio de todo aquele problema espiritual que eles estavam enfrentando. No livro do profeta Samuel, talvez o texto mais conhecido, o verso mais lido ou mais conhecido, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, obedecer é melhor do que sacrificar. Nesse tempo, em Israel, o sacerdote era Eli, mas ele se deixou enganar pelos caminhos tortuosos dos seus filhos e deixaram de obedecer a Deus, deixaram de honrar ao Senhor, e Eli acabou aí, numa linguagem bem popular aí, passando um pano, deixando que os filhos fizessem o que bem entendessem, e simplesmente ele também passou a ignorar o pedido e as ordens de Deus a respeito da santidade, a respeito da busca dele. O nome de Samuel significa nome de Deus. A autoria do livro, embora haja algumas pessoas aí que insistem em dizer que não, mas fica claro aí do capítulo 1 ao capítulo 24 do primeiro livro, a autoria por parte de Samuel, sendo atribuídos aí os demais capítulos a Natã e também Gade.
Samuel teria nascido no ano 1100 a.C. e passou a exercer a função de líder provavelmente por volta do ano 1070, quando ele tinha aí por volta dos seus 30, 40 anos de idade. As datas com que o Samuel governou ou liderou a nação de Israel, exercendo o seu ministério de juiz, profeta e sacerdote, abrangendo aí então um período de 130 anos, os acontecimentos do livro do profeta Samuel. Primeiro e segundo livro. Samuel nasceu em Siló, cresceu por lá, onde a degradação espiritual, a pecaminosidade era algo presente, quando os filhos de Israel, envolvidos com idolatria e com imoralidade, que eram práticas muito comuns naqueles dias, e no meio desse cenário o profeta Samuel foi chamado para profetizar, e com certeza não era uma missão muito fácil. A estrutura teológica dos dois livros fica claro aí para a gente que as profecias se cumpriram. Samuel influenciou nas mudanças sociais, na mudança espiritual da nação. Um outro acontecimento muito importante nos dias de Samuel, e isso será trabalhado de maneira mais clara no decorrer das próximas lições, portanto, nos próximos vídeos, nós estaremos abordando isso aqui de maneira um pouco mais clara e mais profunda, que foi a busca por um rei, quando diante do problema que a nação estava encarando, da realidade dos filhos do profeta Samuel não quererem nada com nada no mundo espiritual, e eles disseram então, o povo disse, olha, a gente vai ser governado por esses camaradas, não vai ter jeito, vamos clamar a Deus por um rei. E eles desejaram um rei a modelo das nações vizinhas. Deus então deu para eles o rei Saul. É aqui que fica um erro que muita gente comete ao dizer que o povo errou ao escolher Saul. Na verdade, o povo errou quando pediu um rei. O rei Saul, quem deu foi Deus, não foi o povo quem escolheu. Então, dentro desse período de trabalho do profeta Samuel está o pedido e também a escolha de um rei. Um outro acontecimento muito importante, que foi agora o momento que Samuel ungiu o segundo rei de Israel, e nós temos aí no capítulo 7 do segundo livro de Samuel, quando Deus vai perpetuar a dinastia, a família de Davi sobre o trono de Israel. Nós vamos ver também outros acontecimentos presentes no livro do profeta Samuel. É quando que muitos reis desobedeceram a Deus e acabaram se tornando escravos, outros assassinatos, e enfim, muita gente acabou se dando mal exatamente por não seguir as orientações de Deus, passando a ser então reis ímpios, idólatras, e enfim, acabaram muito mal os seus governos, muitos terminaram de forma muito trágica. O certo é que, como o autor coloca aqui na lição, o tema do quarto tópico, que o ministério de Samuel foi um divisor de águas no período histórico da nação de Israel. Samuel aparece no cenário bíblico no momento de uma crise espiritual. O trabalho dele, como eu já falei, não foi fácil, mas houve aí um divisor de águas quando Samuel deixou um exemplo extraordinário, quando nós lemos no capítulo 12, quando ele vai fazer a sua despedida diante do povo, e ele disse ao povo, olha, testemunhem contra mim perante Deus, perante o ungido do Senhor. Isso se tratava do rei Saul. Se eu fiz alguma coisa que deixei desejar na minha função que me foi atribuída, testemunhem aí, falem agora. E o texto diz que todos, unânimes, todos levantaram a bandeira aí de honestidade a respeito de Samuel, dizendo, olha, não tem nada que manche a sua conduta no trabalho que você realizou aqui durante esses anos. Então Samuel saiu como um homem honrado que cumpriu com excelência o trabalho que Deus havia colocado nas suas mãos para fazer. Samuel encerra o ciclo então dos juízes na história de Israel, e ele contribuiu grandemente para a nação a fim de estabelecer os alicerces do ofício profético, do ofício sacerdotal e também do ofício de juiz. Ele estruturou a base espiritual
para dar início aí ao sistema governamental da história de Israel, o sistema de reis. Terminando o assunto aqui desta lição, desse vídeo, então o comentarista diz algo interessante, que com Samuel nós aprendemos que a chave para alcançar a estabilidade e prosperidade ministerial é confiar em Deus e depender do seu favor. Interessante que quem chama, quem vocaciona é Deus, e quem garante o sucesso da chamada também é Deus. É claro que na nossa função sacerdotal, na nossa função pastoral, o pastor precisa estudar, ele precisa se aperfeiçoar, o pastor desse tempo precisa estar antenado com as demandas que lhe cercam. O pastor precisa conhecer não só de Bíblia, mas conhecer das coisas atuais, conhecer, enfim, daquilo que está à sua volta. Da mesma maneira que alguém que é formado em direito, que trabalha na área da advocacia, precisa se preparar todos os dias, porque surgem demandas novas, leis novas. Se ele ficar perdido no tempo, automaticamente vai chegar um momento que ele não vai conseguir exercer mais a sua função. O pastor também é a mesma coisa. Ele precisa se preparar, precisa estudar, precisa estar antenado com as demandas atuais, porque as pessoas estão cada vez mais exigentes, os problemas também aumentam, os problemas são atuais e o pastor precisa se preparar para isso. Mas quem garante o sucesso da vocação é o Deus que vocacionou. Por isso, pastor, você que me assiste, creia que o Deus que te chamou também é o Deus que vai garantir o seu ministério de uma maneira frutífera. É Ele quem vai fazer prosperar o trabalho das suas mãos, e o que você precisa fazer é confiar inteiramente aos cuidados desse Deus, tá certo? Que Deus abençoe você de uma maneira poderosa. Obrigado você que assistiu o vídeo até o final. Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever. Fique na paz de Cristo e um abraço.